Mas, Júnior, você esqueceu a gente. Você não faz mais a carta da semana. Mentira, falácia! Na verdade, eu passei 2 semanas. Acho que foram 2 semanas sem fazer a carta da semana. Por quê? Por modo de que? O lançamento do curso de tarô. Pois é, galera. Tem o curso de tarô do Júnior Quintela. Do Tarólogo Abusado. Este que vos fala. Inclusive, já me segue aqui nas redes sociais. @Júnior Quintela A. Pois é, tá rolando o curso de tarô e nele a galera tá aprendendo de 0 a 100%. Não vai falar dos arcanos maiores, dos menores, com profundidade, tá? Apesar de ser com profundidade, não é prolixo. Então não vou ficar 1 hora falando de uma carta sem necessidade, tá bom? Por quê? Porque eu sei que é chato. Quando eu comecei a estudar tarô, eu passava muito tempo procurando essas coisas e, enfim, chatão. Tanto não esqueci de vocês que estou aqui, em pleno domingo de carnaval, gravando isso. Pois é, estou gravando no carnaval. E aí, o que acontece? Alguns de vocês estão aí pirando cabeçote, outros estão aqui, que nem eu, trabalhando, outros estão na academia, outros estão rezando, talvez, enfim. Independente disso, essa mensagem vai servir para você nesse momento. Então, se você é a pessoa que está curtindo o carnaval e precisa saber alguma coisa a respeito, pronto, essa carta vai servir para você. Se você é uma pessoa que tá nem aí pro carnaval e quer, sei lá, tá pensando em outras coisas da vida, não tem problema, essa carta também vai servir para você. Como é que você vai fazer? Você escolhe uma das 3 cartas, tá? Carta número 1, 2 e 3. Ou 3, né? E é isso, mentaliza essa questão, se é uma questão do campo amoroso, se você quer abrir uma empresa, como é que é? Enfim, você já sabe como é, né? Vamos nós escolher essas 3 cartas. Carta número 1. Carta número 2 e carta número 3, tá? Para quem prefere, você pode olhar aqui o vídeo e escolher uma dessas 3 cartas, beleza? Vai, mentaliza e tal, olha aqui as 3 cartas falando pra tu alguma coisa, beleza? E aí, pronto, qual a carta que te chamou? Às vezes a carta te escolhe. De qualquer forma, quando chegar no final da leitura, é muito importante você ver até o final, porque as 3 cartas vão te ajudar. Embora você tenha escolhido uma, aquela carta que você escolheu é mais focada, assim, né? Por que você está pedindo, mas as 3 cartas vão te ajudar. E aí, quando chegar no final da leitura, eu junto tudo, beleza? Se você escolheu a carta número 1, né? Temos cá o 2 de copas. 2 de copas é uma carta que fala dos vínculos emocionais. Veja só, naipe de copas a gente está falando de emoção. O 2, ele é, vamos falar de uma forma bem grosseira para ser rápida, ele é o desdobramento do 1. Eu tenho antes o 1, o que pode vir a ser, né? O AIS, o que pode vir a ser. E tem um momento que esse 1 se desdobra em 2. Então aqui, a partir do 2, eu posso começar a interagir um com o outro, não é? A partir dessa possibilidade de interação, quando a gente considera o campo emocional, naipe de copas, então a gente tem aqui esse vínculo, né? Essa possibilidade de interagir, de se vincular com o outro. Esse outro pode ser uma coisa, um objeto, uma situação, né? Pode ser o seu trabalho, pode ser a sua casa espiritual, pode ser alguém. De um modo geral, essa carta tende a estar associada a casais, né? Então, se você me pergunta, Júnior, vou namorar, e vem essa carta, as chances de você namorar são grandíssimas. Então, assim, é uma carta que vai lembrar... Olha, vocês viram o moguetinho passando? Essa carta vai te lembrar de você se atentar aos vínculos emocionais, né? Você vai precisar olhar para isso. Será que você precisa daquela interação? Aliás, às vezes, talvez você nem entenda que você está interagindo com alguma coisa a partir de um ponto de vista emocional, né? Então, quem está falando ali são as emoções. As emoções estão gritando. Você está sentindo as suas emoções. É isso. É importante você entender que está interagindo emocionalmente para que você possa, na medida do possível, equilibrar isso. Como? Em alguns casos você vai ser emocional mesmo e está tudo bem. Em alguns casos você vai precisar entender que você está sendo, talvez, excessivamente emocional para poder contrabalancear isso aí com o seu aspecto racional, certo? Se você está em dúvida se vai dar certo alguma coisa, essa é uma carta que diz que sim, mas vai dar certo dentro de uma interação emocional. Então, se você está se perguntando se fulano está pensando em você, está falando sobre você, talvez até esteja, só que do ponto de vista emocional.
que não é um ponto de vista frio, não é uma forma de interagir fria. Então, assim, entenda que esse vínculo existe, essa possibilidade existe. Diante disso, não há possibilidade de você interagir com esse negócio de forma racional. Talvez você até precise dessa parte racional para complementar, mas única e exclusivamente racional, impossível. Pois é, você tá sim sendo uma pessoa emocionada. Tá tudo bem, cara, deixa o amor acontecer naturalmente. E aí, essa emoção, ela tá no seu campo profissional? Tá na sua casa espiritual? Como é? Entenda esse vínculo. A gente começa daí. Para quem escolheu a carta número 2, o Rei de Espadas. Aí o Rei de Espadas já é outro rolê completamente diferente. O rei é aquele que administra o reino. Então ele fala de administração e responsabilidade, pelo menos. Quando a gente fala do naipe de espadas, a gente fala da mente, do intelecto e também da comunicação. O que é que isso nos diz? O que está em jogo aqui é uma administração racional. A questão é que a postura do rei de espadas geralmente tende a ser um pouco mais fria e calculista. No limite, isso tende a ser uma pessoa controladora. Se você escolheu a carta número 2, já se pergunta daí se você tem sido uma pessoa controladora. O rei de espadas é o único que carrega uma arma. Então, ele é o rei militar, é o rei que busca a ordem. Será que você não quer as coisas muito ordenadas? Será que você não é uma pessoa que quer saber demais das coisas? Em alguns casos, pode ser que você até precise do axé do rei de espadas, né? Talvez você precise entender melhor as coisas. Talvez você precise pôr ordem nas coisas. Talvez você precise direcionar. Será que essa espada ela será utilizada para cortar alguma coisa? Aqui a gente está falando de postura, de personalidade, de uma forma de agir, né? Só que essa forma de agir, ela tende a ser racional. Aí você vai ter que entender se essa postura está em excesso ou não. De um jeito ou de outro, é através da sua mente que você vai entender isso. Quando eu juntar essas duas cartas, o 2 de copas e o rei de espadas, vocês vão entender a maluquice. Tô te falando. E aí, por último, mais um rei. O rei de ouros. Rei de ouros, naipe de ouros, fala do campo material. Campo material, elemento terra. Então a gente tá falando aqui corpo físico ou dinheiro. Isso se a gente for muito objetivo, tá? Só que imagina só, esse elemento terra é o que vai me proporcionar o solo, né? A própria terra, para que eu plante alguma coisa que pode vir a ser algum fruto lá na frente. Até aí, ok. Isso significa que esse elemento terra é que me proporciona estabilidade e segurança. Se eu pisar em algum lugar e meu pé afundar, eu não tenho ali segurança, não é? Agora, quando a gente fala do rei, portanto, uma personalidade, uma forma de agir, o rei de ouros é aquela pessoa que preza pelos valores. Valores financeiros, tipo o pai do Cris? Pode ser também, mas aqui a gente está falando de valores no sentido de o que é que me proporciona segurança. E tem mais, né? O rei é o cara que está responsável pelo reino inteiro. Então, não só segurança para mim, mas talvez até principalmente para o reino. Então, se você escolheu a carta número 3, é importante você colocar em questão, você refletir a respeito dos valores dessa determinada situação que você pensou. É importante você perceber, você buscar entender se essa situação ela te proporciona segurança. Se você escolheu a carta número 3, muito provavelmente você, pelo menos nesse momento, está buscando essa segurança. E é importante que você leve isso em consideração, tá? Não estou dizendo que você está querendo um negócio à prova de erros. Não é isso. Vai devagar. Mas a questão é que, pelo menos nesse momento, nessa semana, é importante que você considere, né, entender melhor para ver se essas situações que você está interagindo te proporcionam segurança ou insegurança. Beleza? Se a gente for pensar no carnaval, a gente está falando de paquera, a carta número 1, né? Paquera, beijo na boca, né? Aquela pessoa que tá afim de curtir mesmo e paquerar no carnaval. Se a gente tá falando da carta número 2, o rei de espadas, a gente tá falando dentro do carnaval daquela pessoa que vai planejar tudo bem direitinho. Nem vai nem planejar não, mas é a pessoa que vai dizer como é que vai acontecer. Acordaremos tal hora, fulano vai fazer o café da manhã, tal hora a gente vai pro bloco, vai pro mela-mela e tarará, tarará. É a pessoa que vai, em algum nível, buscar colocar ordem nas coisas. E o rei de ouros é aquela pessoa que está buscando essa segurança. Então, assim, onde é que eu vou dormir? Quanto dinheiro eu vou gastar nesse carnaval? Sacou? Será que eu quero ir pro mela-mela porque lá eu vou me melar inteiro e isso pode ser desconfortável para mim? Será que eu quero isso? Entendeu? A gente está falando aqui mais ou menos de como essas cartas podem expressar
a nossa forma de agir com relação ao carnaval, por exemplo. Só que isso aqui você vai procurar adaptar para a sua situação. Se é uma questão amorosa, aí você vê como é que a sua carta se adequa àquilo. Rei de ouros é tipo, a pessoa que quer as coisas seguras. Isso aqui pode trazer um pouco de uma postura meio cri-cri. Pode ser, entende? É aquela pessoa que ao invés de ir pro carnaval, né, é o cara que quer ficar em casa assistindo Netflix, entendeu? Será que dentro dos relacionamentos você não tem sido uma pessoa que busca conforto demais? Ou então, será que você não precisa buscar um pouquinho mais de valores e de segurança? Você vê aí como é que você se identifica com isso. E assim por diante. Juntando as 3 cartas, então quando a gente fala do 2 de copas, a gente está falando de interações emocionais. Seja na família, no trabalho, no namoro, no casamento, etc e tal. Me parece que nessas interações emocionais, isso aqui pode ser até mesmo sociedade, viu? Sociedade profissional. Só que aqui seria um vínculo entre os sócios que também chega num nível emocional. Diante dessas interações emocionais, existe alguém aí que talvez seja um pouco controlador, ou então talvez essa pessoa precise aprender mais, né? Porque o rei de espadas ele também poderia ser um professor, um advogado, etc. Né? E existe aqui uma necessidade de equilibrar esse rei de espadas, ou seja, essa questão que tem a ver com comportamento, conhecimento e comunicação, para que haja esse cenário de rei de ouros, ou seja, para que haja conforto e a estabilidade necessárias. Então, me parece que dentro dessas interações emocionais, existe a necessidade de uma estabilidade, ou no mínimo um desejo por essa tal estabilidade. Mas para isso é preciso trabalhar o entendimento das coisas e também a comunicação das coisas. Certamente não é fácil, né? Certamente não é uma coisa simples para alguns de vocês. Mas aí é basicamente o seguinte, vale a pena você se trabalhar mentalmente, né? Também do ponto de vista comunicativo, para que você possa ter essa estabilidade que promete o Rei de Ouros, tá bom? Então, na medida do possível, façam esse trabalho, se trabalhem, né? Procurem se aprimorar nesse sentido, e aí, manda mensagem depois, me dizendo se deu certo ou se não deu certo, beleza? Eu sou o Júnior Quintela, seu tarólogo abusado, espero que tenha sido útil para todo mundo, me siga nas redes sociais, @JúniorQuintelaA, tá? E é isso, quem tiver a fim de aprender mais sobre o tarô, fala comigo também, que aí ainda tá rolando o curso, e quem falar comigo nessa semana, eu vou meter um desconto aí grandão, beleza? É isso, beijos e até a próxima.